Está correndo uma heresia no mundo, nos vídeos aí no YouTube, falando que Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou. Eu quero dizer assim que é a pior heresia que uma pessoa pode pregar, é negar a morte e a ressurreição do Santo Filho de Deus. Vemos aqui o que escreveu o apóstolo São Paulo aos Coríntios, que por descuido ou desengano ou deixar levar pelo inimigo, já não estava acreditando na ressurreição. Então vamos ver o que ele escreveu aqui. Irmãos, venho lembrar vós o evangelho que vós anunciei, o qual recebeste, no qual ainda permanecereis. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa, ou Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais, porém, alguns já dormem. Depois, a maioria sobrevive, mas até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Isso ele está falando porque antes ele era fariseu. Ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia os santos que invocavam o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele ia para pedir carta para o sumo sacerdote para prender os que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo, uma luz do céu brilhou e ele caiu por terra como cego e foi guiado pela mão daqueles que iam com ele. Até que ele entrou num lugar, numa cidade, e entrou um discípulo, o Senhor apareceu numa visão para um discípulo chamado Ananias, dizendo que Saulo de Tarso estava orando para ele ir lá. Ele falou, e Ananias lhe respondeu, Senhor, quantos males tem visto falar que esse homem tem praticado aos teus santos? Então o Senhor Jesus falou, não, vai lá porque tem escolhido para mim para mim ele é muito útil, porque lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Esse é um escolhido para levar o meu nome ao povo de Israel e também aos gentios de longe, para onde eu lhe enviar. Aí ele viu Ananias entrar e Ananias lhe colocou a mão sobre a cabeça, caiu dos seus olhos como umas escamas. Então Ananias disse, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou a ti para que fique cheio do Espírito Santo e conheça a vontade de Deus. Então ele não teve dúvida. Ele foi pregar o santo evangelho do Senhor. Mas então naquele tempo surgiu na igreja de Coríntios aqueles que estavam duvidando da ressurreição. Então o apóstolo São Paulo fala acerca da ressurreição, fala assim, se não há ressurreição de mortos, se para vocês não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permanecereis ainda nos vossos pecados. Porque não adianta a pessoa dizer que é muito religioso, que segue os mandamentos do Velho Testamento. A Bíblia fala, aos Hebreus, fala assim que até hoje o véu está posto no coração dos judeus. Quando eles lêem Moisés, eles não compreendem que por Cristo foi removido. Então, quer dizer, o pecado, quando não compreende que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, o véu está posto no coração, a pessoa permanece ainda no pecado, nos seus pecados. Não adianta demonstrar ser religioso, ser aquele que não vale nada negar a ressurreição do Filho de Deus.
o Santo e Inocente, que tomou os nossos pecados para ser o sumo sacerdote eterno da nossa confissão, como eu já disse, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levítico, que foi estabelecido pela lei sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, feito sacerdote por Deus Pai, com juramento, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito nos profetas, no profeta atrás, não sei em quem foi que escreveu, se foi Davi, se foi algum dos outros profetas, mas está escrito. Então, negar a ressurreição do Filho de Deus, negar a morte de Cristo pelos nossos pecados, é heresia, é a pior heresia que existe. Então, se a pessoa não se converte desse maus pensamentos, vai morrer sem Cristo, vai partir desse mundo aqui sem Cristo, porque não pode negar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente ele ressuscitou e está à direita do Pai, sentado à direita do Pai para interceder por nós. Estevão, quando foi perseguido pelos judeus incrédulos e apedrejado, então, quando ele, na hora que ele ia, que aquele não, ele não suportou mais aquelas pedras, ele caiu, ele caiu e falou: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Então, eles ouviram essas palavras e rangiam os dentes e atirava pedra. Quer dizer, o Filho do Homem, para identificar Jesus Cristo como verdadeiro homem, o Filho de Deus que veio ao mundo, pela vontade do Pai, foi visto no mundo o verdadeiro homem para tomar os nossos pecados e sofrer em nosso lugar. Então, e Estevão teve essa visão e pediu: Senhor, não impute a eles a esse pecado. Pediu para que Deus perdoasse a eles aqueles pecados que eles cometeu. Então, não negue a ressurreição do Senhor Jesus, não negue que Cristo morreu. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Não negue, porque vocês podem perder a salvação por causa disso.